Então, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Primeiro, eu vou passar para a Moara, para ela estar fazendo o acknowledge, e depois volta para mim, tá bom? Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece, Cláudia da Silva, sou counselor e supervisora psicoterapeuta ACA e BAFTA. E aqui, Moara Prado. Olá, tudo bom? Eu sou a Moara, filha da Cláudia, ela tenta esconder isso, mas isso acaba não foi revelado agora. E hoje eu queria começar um pouquinho diferente o Acknowledgement do Country. Então, eu vou colocar 1 minuto e eu queria que vocês, nesse próximo minuto, eu queria que vocês pensassem numa pessoa, num ancestral seu que foi muito importante, uma avó, um tio, uma tia, até talvez a sua mãe, o seu pai. E eu só queria dar 1 minuto para vocês pensarem na importância que essa pessoa teve na sua vida. Então, se vocês quiserem fechar o olho, escrever, o jeito que vocês se sentem melhor, eu vou começar o timer aqui, eu vou dar 1 minutinho para vocês trazerem a presença dessa pessoa e como foi importante essa pessoa na sua vida. Então, vou começar o timer aqui. Obrigada. Agora voltando. E agora, essa presença, espero que tenha sido uma coisa positiva, essa presença que vocês sentiram desse ancestral, dessa tia, dessa avó, eu acho que o acknowledgement do country é mais do que o acknowledgement de quem estava aqui, mais do que essas pessoas representaram pra gente. E o fato que a Austrália é um país muito novo ainda, que teve uma geração, a Stolen Generation, né, a geração roubada, que na verdade não teve essa presença da mãe, do pai, do avô. Então, o acknowledgement do country é muito mais do que só que de acknowledge que essa foi a terra de outras pessoas, mas que na verdade elas não tiveram a presença de uma mãe ou de um pai ou de um avô, que na verdade isso foi roubado delas. Então é só um momento, 1 minuto para a gente acknowledge a importância dos nossos ancestrais e assim relembrando e puxando todo o strength que eles trouxeram pra gente. Então, obrigada. Que a força dos nossos ancestrais e dos ancestrais, né, dos custodians of the land, dessa terra, que estejam com a gente essa noite. Então, hoje, o que nós preparamos para vocês é um pouco do que a gente apresentou na International Childhood Trauma Conference. Então, eu e a Moara fomos na conferência em Melbourne, as 2 semanas, semana passada. E nessa conferência, eu apresentei um trabalho que eu faço e a Moara fez um outro trabalho. Então, a nossa intenção é que também vocês, se tiverem desejo, algum dia possam estar apresentando e se inspirem em estar apresentando o trabalho de vocês para que outras pessoas possam ver, que vocês possam estar mostrando por que a gente veio aqui, né? Porque eu participo da comunidade brasileira, eu sei de tantas coisas boas que vocês estão fazendo, mas muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de estar mostrando para outras pessoas o nosso trabalho. Então eu resolvi colocar. Então, como isso é feito? Você, 3 meses antes da conferência, 6 meses antes da conferência, eles pedem para as pessoas mandarem um abstract, e esse abstract é sobre o que você gostaria de apresentar. Na verdade, são várias categorias. Então, eles te falam, por exemplo, na conferência do ano que vem, ou desse ano, essas são as 5 categorias, que seriam família, seriam comunidade, escolas. E aí você escolhe qual a categoria que você acha que representa melhor seu trabalho, e você escreve o seu abstract. E aí você manda do que você quiser, do que você achar que você, do seu trabalho, de uma ideia, de uma tese, do que você tiver vontade, que você acha importante dividir com eles. Isso. Na verdade, eles escolhem se você deve apresentar isso e se é relevante para a conferência ou não. E nós tivemos tanta sorte que o meu foi escolhido e da Moara foi escolhido também. Então, para a gente foi foi uma felicidade muito grande, né, poder apresentar numa conferência internacional. Nós, né, brasileiro, tupiniquim, vim aqui apresentar na conferência, mostrar o trabalho que a gente está fazendo. E é isso que a gente quer trazer para vocês, que daqui 2 anos ou outras conferências, porque essa é a cada 2 anos, mas que em outras conferências nós possamos inspirar vocês a estarem apresentando em conferências. Então, nas conferências anteriores que eu fui, muitas vezes a gente via organizações, né, as organizações pagam para você ir lá e apresentar.
Mas dessa vez eu vi pessoas na clínica privada apresentando, porque a gente vê que muito mais pessoas da private practice podem também estar apresentando, e isso é incrível, né? Porque está tendo uma mudança muito grande no setor, que na verdade a gente não precisa ser patrocinado por ninguém. Na verdade, se você tem um desejo, você acredita em alguma coisa, é legal você. Por que isso é importante? Porque mesmo você não estando ligado a uma universidade, você pode ir lá e mostrar o seu trabalho, né? Eu não estou ligada a nenhuma universidade, não estou ligada a nenhuma organização agora, e a Moara está, mas a Moara foi com Lived Experience. Então, a minha apresentação foi dentro de uma categoria onde fala sobre trauma em adultos. E a Moara foi Lived Experience em trauma também com criança. Então, o meu trabalho foi um pôster, e eu gostaria de estar, então, apresentando essa ideia do pôster, como nasceu essa ideia para você, e aí a Moara vai fazer a apresentação dela para vocês da mesma forma, vão ser 20 minutos, 30 minutos, da mesma forma que foi apresentada na conferência. A apresentação da Moara vai ser em inglês, porque ela escreveu em inglês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, dificuldade, coloca no chat e também perguntem, porque não importa se vocês. O importante é que vocês entendam do que a gente está falando aqui. Vocês têm alguma pergunta antes da gente começar? Sim, eu sempre tenho perguntas. Existe algum pré-requisito ou foi exigido de vocês algum requisito para poder enviar, o trabalho de vocês para a conferência? Não, você pode fazer antes o abstrato, você pode enviar quantos você quiser, quantas matérias, quantas categorias você pode enviar o que você quiser. Ele te dá um espaço que acho que era 500 palavras, se eu não me engano, talvez tipo, só uma página. E aí, se você for escolhido, você pode escolher que categoria que você quer. Se você quer fazer um pôster, se você quer fazer uma palestra. No meu caso, eu fiz a palestra, minha mãe fez o pôster. Eu também sei de gente que escolheu a palestra, mas que foi aprovado só com o pôster. Então, talvez tenha isso também. E aí, quando você é aprovado, que eles te mandam, que eles falam, por exemplo, minha mãe teve que fazer o pôster dela de um jeito, com as margens de tantos centímetros, com tantas palavras, e a minha palestra, na verdade, não teve. Você tinha que preparar meia hora antes. Eu tinha que falar meia hora antes para colocar o meu PowerPoint. E nessa conferência internacional foi interessante porque tiveram muitos speakers e muitas salas onde tinham pessoas apresentando o pôster ou a conferência, porque foi um dia só para os apresentadores de pôsteres e de conferência. Então, lógico, no pôster tem certas determinação que você tem que fazer e quantas palavras e você. Então, é bem específico. Então, parece que não dá trabalho, mas dá bastante trabalho, né? A gente apresentar não é fácil. Você pensar no título e no que você quer deliver nessa apresentação. Mas, assim, na minha experiência, foi muito interessante. Eu apresentei antes no Brasil, mas apresentar no Brasil é diferente, né? Porque você fala a sua língua, você conhece o pessoal, né? Então, é diferente. Então, numa comunidade grande de trauma, foi bem interessante para mim. E principalmente porque a Moara estava lá também, então foi uma honra poder estar na apresentação dela também. Mas o mais interessante é você ver que um tema tão importante que é o multiculturalismo, né, que é o trauma, né, da gente mudar de país e tantas coisas que a gente sofre, tão pouco falado numa conferência de trauma. Né? Então, assim, tanta coisa que a gente sabe, que a gente vive e não está presente nessa conferência. E eu fiquei feliz que a Moara trouxe um pouco disso. Né? A minha apresentação, na verdade, foi porque quando teve o Covid, eu vou abrir os slides aqui. Quando teve o Covid, muitas pessoas ficaram freaking out, porque como é que a gente vai atender agora, né? E principalmente em trauma, que a gente fala, será que dá certo telehealth online? E era uma dúvida, né? Porque eu sempre trabalhei presencial, face to face. Então, depois do Covid, era como assim, e agora? Será que vai funcionar? Será que a gente vai conseguir estar com um cliente? Não estar com um cliente que é super traumatizado. Eu trabalho com abuso sexual histórico, e com violência doméstica, né? Então, historical child sexual abuse, domestic violence, coisas que são traumas profundos. Então, eu comecei a fazer o meu trabalho na minha clínica privada e numa organização que só trabalhava com abuso sexual histórico. E a gente ficou pensando, nossa, como é que vai ser essa transição online? E será que vai dar certo? E deu muito certo, né? E eu queria apresentar esse trabalho porque muitas pessoas em muitos grupos falam assim, mas você vai trabalhar com trauma online, né? Como é que é isso? Se a pessoa dissociar, isso é perigoso, não faz isso. Eu quis dizer, não, que tudo que a gente faz pessoalmente, a gente também pode fazer online. E a terapia, né, a psicoterapia mudou muito depois do Covid. Antes, né, a gente tinha muito 100% presencial. Hoje, a gente pode trabalhar online, a gente pode trabalhar por telefone, a gente pode trabalhar por chat. E agora, novamente, as pessoas estão começando a voltar presencialmente, o que é bem interessante. Só que quando terminou essa época do Covid, os meus clientes não queriam voltar presencialmente. Eles ainda queriam ficar na tela, porque eles estavam se sentindo mais à vontade. Então, tipo assim, 95% dos clientes continuam. Ah, não, tô bem. E eu vou falar para vocês por quê. Então, esse é o formato do pôster. E, assim, na verdade, o formato é esse. Você coloca no pôster o que você quiser, né, dentro de um pôster. Então, meu tema foi Click to Connect, the Telehealth
Era Post-COVID in Trauma Therapy for Child Sexual Abuse Survivors. Então, a ideia, né, era apresentar o trabalho online depois da pandemia. Então, os highlights são os benefícios do Child Sexual Abuse para sobreviventes de abuso sexual. E as técnicas que eu usei no setting virtual. E como é que eles se recuperaram, né, nesse telehealth. Um dos meus clientes deixou eu usar essa foto, né, então eu coloquei essa demonstração de como ele via a família. Então, representando que muito do trabalho online, você pode fazer art therapy. Então, você pode estar trabalhando com arte, você pode estar trabalhando com colagem. E um dos instrumentos, né, que eu usava então, how could I embody therapy through the screen when the body is such an important part of healing? Então, como é que eu usava também o corpo? Porque a gente sabe que o corpo tem muito, né, o trauma, ele é guardado dentro do corpo. Então, algumas das técnicas usadas, né, então, eu trabalho com EMDR, né, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, então, com o programa de Bilateral Stimulation. Então, esse programa nos ajuda a fazer o EMDR pela tela. Né? Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar como é que é esse programa. Com o whiteboard, quando você coloca o whiteboard, o cliente pode escrever alguma coisa, ou você desenhar alguma coisa. Share work, você continua trabalhando com as cadeiras da mesma forma, você fala, olha, então, né, se você usa psicodrama, se você usa Gestalt, então essa pessoa está sentada aqui, e a outra está aqui, reversal role. Então, a gente pode ser criativo dentro do ambiente online também. Psicodrama, usando músicas, usando vídeos. Então, você pode usar muitos outros recursos que talvez... E também a narrativa, que a pessoa está conversando com você na sessão. Então, claro que para estar usando isso, você tem que ter... o que eu falo assim, para trabalhar com trauma, sempre pensar na segurança da pessoa. Não é na primeira e na segunda sessão que você já vai fazer. Então, você tem que criar uma segurança muito grande, ter certeza que seu cliente não vai desassociar, e se ele desassociar, se você tem um número de emergência, você tem estratégias que você pode usar para trazer ele de volta. E, claro, você vai fazer um bom intake assessment para saber se esse cliente, né, esse paciente, ele tem capacidade de estar usando. Por exemplo, eu tinha uma das minhas clientes, quando a gente entrava num trabalho mais profundo, ela falava assim, eu posso desligar a câmera? E aí ela desligava a câmera naquele momento e ela conseguia entrar mais profundamente nesse trabalho e depois a gente voltava. Ou alguns clientes, porque isso é Trauma Informed. Se você pensar Trauma Informed Practice, você encontra o cliente onde ele está. Esse cliente quer trabalhar online, esse cliente quer trabalhar presencialmente, esse seu paciente prefere o telefone ou ele prefere que você chate. Né? Eu tenho, ou tinha clientes que naquele momento, às vezes estavam numa situação que ela falava assim, não, eu prefiro só o telefone hoje, ou eu prefiro só falar online. Isso nunca impediu que a gente pudesse fazer o tratamento. Muito pelo contrário, clientes que estavam com Covid, eles vinham para a sessão, mesmo doente, vinha com máscara. Eu perguntava, porque se fosse presencialmente, essa pessoa não ia para a clínica. Mas vinham, eu falei, você tá bem para fazer a sessão hoje? Não, eu quero fazer a sessão. Então, o número de NA, né, que a gente fala de ausência de clientes, foi mínimo. Eu tive mais clientes na época do Covid do que presencialmente. Então, as hipóteses seria telehealth increases client engagement and comfort in trauma therapy. Por quê? Porque o seu cliente está num ambiente familiar, está dentro da casa. Ele pode estar tomando um chá, pode estar tomando um café, né? E às vezes você tem que ter boundaries, né? Porque muitos clientes estão ali vaping ou fumando, ou, né? E aí você tem que ter ter um pouco mais de boundaries para explicar como é um setting terapêutico, porque às vezes eles relaxam demais, né? Dentro desse setting terapêutico. Virtual therapy improves accessibility and continuity of care. Então, você pode atender pessoas que estão na zona rural, pessoas que estão em outros países. Então, naquele momento onde o Covid, as pessoas aqui em Perth, em Sydney, estavam presas no hotel, né? Eu ainda continuo a sessão, porque eles não podiam encontrar a família, não podiam estar com outras pessoas, porque senão iam se contaminar. Então, olha a importância de ainda ter essa possibilidade de estar fazendo terapia naquele momento. E o telehealth, ele pode se adaptar a trauma focused therapy. Então, EMDR é um tratamento que a gente faz com trauma que você pode usar tranquilamente dentro do setting online. Psicodrama, vídeo, música, emotion focused therapy. Então, todas as terapias mais criativas, né, CBT, ou o que você quiser, você continua podendo conversar sobre homework, você continua observando self-care, você ainda está na tela. Você não tem os 5 sentidos, por isso que é importante você ter uma câmera boa e você tá presente o tempo inteiro com o seu cliente e ter um número de emergência. Por isso que a gente, ainda, né, as pessoas perguntam em supervisão, mas eu preciso fazer first aid e também o CPR first aid, para o seu trabalho só online?
precisa, porque senão a insurance não vai aceitar, ou o EAP também não vai aceitar. Por quê? Porque se você está fazendo a terapia e o seu cliente colapsa naquele momento, você tem que saber como ligar para emergência, você tem que saber ter um número de emergência, com quem que você pode conversar. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então é importante você ter o seu first aid. Aí um exemplo, né, de um case snapshot, eu tinha uma cliente na época, 32 anos, e ela foi abusada sexualmente pelo padrasto, né, e apresentava, assim, sinais terríveis de post-traumatic stress disorder. E desregulação emocional, tinha muita dificuldade de se conectar socialmente. Então, as barreiras iniciais, ela tinha muito medo de fazer terapia de pegar o ônibus para ir para terapia. Então, a terapia online para ela foi excelente. Né? E ela tinha também 2 crianças pequenas. E essas crianças, quando ela estava fazendo terapia, estavam na creche ou estavam na escola, e ela tinha esse tempo de fazer de casa, porque ela tinha essa agorafobia, muito medo de sair de casa. E tudo deixava ela muito aquecida, né? Muito overwhelming. E o telehealth foi ótimo para ela. Nós fizemos 40 sessões, né? Então foi mais ou menos. Eu trabalhei com ela mais ou menos 3 anos, a cada 15 dias, usando EMDR, usando somatic grounding, né? Grounding o corpo, fazendo psicoeducação. E ela tinha muito esse mundo online, onde ela jogava games. Então, ela foi me mostrando o mundo dela de uma forma diferente. Que se eu tivesse presencial, talvez eu não entendesse. Ela me mostrava os jogos que ela ia, os castelos que ela ia, as pessoas que ela conversava. E depois de um bom tempo de terapia, os sintomas de post-traumatic stress disorder reduziram. Ela não tinha mais... ela tinha poucos nightmares, né? Mas ainda bem poucos, porque antes ela tinha todos os dias. Ela não tinha mais reatividade sobre as emoções, né? Ela falava do que tinha acontecido com ela, mas o corpo dela já estava mais tranquilo. E esse healing foi acontecendo até que ela conseguiu começar a ir para fora, começou a atender grupos sociais, e foi incrível, assim, o fato dessa cura estar acontecendo nesse período do Covid todo, onde depois ela passou por várias situações, passou por separação. E eu lembro que na nossa última sessão ela falou assim que ela conseguiu tirar a carteira de motorista dela. Na primeira. Mas ela, na primeira, porque ela se preparou tanto desses anos, então ela falou assim, não, na primeira ela foi, e eu pensei, nossa, ela não vai passar, né? Ela passou, e tá dirigindo, tá levando as crianças pra escola, e a gente encerrou esse tratamento, né? Então, uma das clientes que eu falo pra você, é uma das mais difíceis, que no começo desse tratamento eu pensei assim, eu não sei se isso vai dar certo, a gente trabalhando online. E prova, ela não foi a única, né? Tem muitos dos meus clientes que tiveram outcomes bem positivos. Aqui tem outros trabalhos, né, das minhas clientes, arte terapia, aqui. Esse palhaço era uma cliente onde ela sonhava muito com esses palhaços, né, esses clowns, assustador, ela tinha muitos sonhos com isso é uma da arte dela, maravilhosa, uma artista. E aqui é ela e os pais, onde os pais eram como chama? Caramujo, o que tá dentro do caramujo? Lesma. As lesmas, né? Os pais eram as lesmas, e na noite de Natal ela se sentindo aquela criança abandonada. Então, as histórias da arte terapia iam caminhando conforme as pessoas, essas clientes iam evoluindo na terapia, os desenhos foram evoluindo. Uma outra cliente minha, ela está escrevendo um livro, né, de poesias. Essa é uma das poesias dela, onde ela fala: I was terrified of trusting a therapist again, but Claudia's gentle voice and calm presence made me feel safe. Slowly, the scary little girl inside me began to show up to the sessions. Então, no começo, era muito difícil ela demorou várias sessões, não foi numa única sessão, demorou um tempo para ela se sentir segura, para poder a criança dela começar a entrar nas nossas sessões também, uma criança ferida. Né? E essa é uma cliente que tinha DID, transtorno de múltiplas personalidades, né? Então, cada sessão vinha a parte que era uma criança, vinha adolescente, vinha o adulto bravo, né? E esse é um dos poemas dela. To the teen and young girl who resides in adult me, I see you, I hear you, I feel you, and I validate you. You listened like a page that never rushed the pen. Each word I feared would break me. You helped me write again. Now the ink is mine to carry. The story is still unfolding, but I will remember the stillness and the way your light kept me holding. Então, nesse poema, né, ela fala assim, e muitos outros que ela trouxe na sessão, a importância de ter esse espaço onde ela se sentia segura para falar
sobre os traumas, né? E muitas vezes não é nem trabalhar o trauma, porque você já trabalha na própria relação, né? Você tem essa relação de segurança, é o trabalho terapêutico. Então, para mim, a conclusão que eu chego, né, nesse pôster que eu quis apresentar foi que é possível a gente trabalhar, né, telehealth. Healing doesn't rely on being in the same room. It's rely on presence, safety and trust, all of which can be built across a screen. Lógico, né, seria ótimo se a gente sempre estivesse na mesma sala. São lindos encontros que a gente faz em Melbourne, Sydney, em Perth. São lindos, é maravilhoso estar com 5 senses, mas nem sempre é possível. Mas o que é possível é a gente fazer essa conexão, mesmo não estando na mesma na presença física. Então, para mim healing doesn't require a coach, it requires connection. E a connection, ela pode ser feita online também. Eu não estou dizendo que terapia presencial não é importante. Eu acho que todos os tipos de terapia são importantes, mas que também a gente tem que entender que em tempos modernos, a gente pode trabalhar de diferentes formas, não somente presencial. E foi o que eu aprendi, né, depois da pandemia, e era isso que eu queria apresentar. Basicamente, esse é um outro trabalho, né? E o Gabor Maté fala: "The attempt to escape from pain is what creates more pain." Então, muitas vezes, as pessoas têm medo de falar sobre o trauma e evitam a terapia. Mas se você oferece oportunidade para o seu cliente, você quer fazer telehealth, você quer fazer presencial, você quer falar por telefone, porque muitos dos meus clientes iniciaram essa terapia por telefone, depois passaram para o vídeo e depois passaram presencial. Então, se a gente pensar em trauma informed, é encontrar o cliente onde ele está e trabalhar junto com ele com as possibilidades que ele tem. Obrigado por vocês estarem escutando. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? A essa apresentação, que daí eu vou passar para a Noara. Aí eu queria saber de ti qual seria a razão melhor fazer preferência presencial. Eu faço um assessment bem extenso. Nas primeiras 2, 3 sessões, eu quero entender muito bem onde que ela está e qual que é o risco. Se tem risco de suicídio, se tem risco de dissociação. Então, eu aplico, para clientes mais severos em trauma, eu aplico o PCL-5, que é um teste de Post-Traumatic Disorder, e se eu acho que tem algum risco de dissociação, também o MID-60. O MID-60 e o PCL-5, ele vai te falar se essa cliente está muito risco. Mas, para falar a verdade, a maioria dos clientes que eu atendi, Historical Child Sexual Abuse, a maioria tinha diagnóstico de borderline personality, de AD, e aí era suicídio, risco de suicídio. E eu continuei trabalhando com eles. Agora, se tem drogas ou adicção, né, aí eu primeiro refiro eles para fazer um tratamento com droga e adicção, porque senão o risco é muito grande. Você está trabalhando no trauma e essa pessoa está se medicando com drogas, pode ser perigoso. Então, eu acho que você também, acho que você também tem que ter consciência da onde que a pessoa vai estar fazendo telehealth, por exemplo, se ela está fazendo de casa. Então, se quem está nessa casa junto com ela, eles vão estar lá depois. O risco, na verdade, quando você está lidando com uma pessoa que é tão traumatizada, existe risco de em qualquer momento. Se você está fazendo presencial ou não. A diferença é que quando você está presencial, a hora que a pessoa sai do consultório, ela sai do consultório e não tem nada mais. Agora, quando ela tá fazendo em casa e você tá abrindo esse espaço dentro do safe space dela, o seu duty of care, a sua responsabilidade é saber onde que ela mora, quem tá com ela, se acontecer alguma coisa, aí você tem que ligar, aí você tem que fazer esse assessment. E talvez, tendo essa conversa com ela, você tá no safe space, quem está com você, depois que a gente desligar essa ligação, o que vai acontecer, entendeu? Então, pelo menos ter aquela conversa para saber se você pode continuar ou quanto que você pode ir deep, né, na terapia, talvez. Porque você pode ter um telehealth e talvez não aprofundar tanto, dependendo de quem tá em casa, se ela tá safe, se ela não tá, se tem sharp, se não tem, se tem droga, se não tem. Você pode ter uma conversa mais light ou você pode ter uma conversa mais aprofundada, depende do support system e da onde que ela tá. Acho bem lembrado, né, Maura, que você falou, o support system é importante, mas você não vai fazer nada diferente do que você faz presencial. Risk assessment, safety plan, e você vai começar, quando você vai abrir a sessão, make sure, né, tenha certeza que depois você vai fechar a sessão e essa pessoa vai sair segura dessa sessão, não toda aberta. É a mesma coisa que você faria no consultório. Só que no consultório, você sabe que essa pessoa vai sair quando ela estiver bem. Se ela tá desesperada, chorando, você dá mais 5 minutinhos. Também. Eu acho uma coisa importante que o David Klessing na conferência, ele tava falando de gatilhos, e ele falou assim porque quando ele começou a palestra dele, ele falou assim, eu já vou falando que a gente vai falar de coisas, vocês vão ter gatilhos, e olha, se você quiser sair da sala, você pode sair, lógico, pro seu bem-estar em primeiro lugar, só que, se você quiser sair porque tá tendo um gatilho, você vai levar esse gatilho com você. Porque o gatilho tá em você, então não é a sala que vai ter um gatilho, mas eu acho que, e ele falou assim, a importância de você ter esse gatilho num lugar safe. Então, para mim, a terapia em casa seria, ok, como que você está hoje, e quais são
quais são as coisas em volta, por exemplo, eu espero que se vocês tenham esse nível de relação de confiança com o seu cliente, ele vai falar para você, ó, na verdade, sim, eu tenho droga aqui, na verdade, sim, eu tenho uma faca aqui, ou eu tenho alguma coisa aqui, aí você pode ter aquela conversa, ok, como que você está sentindo? A gente deve aprofundar isso, ou na verdade, não, a gente não vamos falar disso, ou vamos fechar a sessão antes da gente começar, porque eu tô vendo que você tá num espaço unsafe. Então, é tempo essa transparência e essa comunicação, é só uma conversa. Aí eu fiquei me perguntando qual seria, então, uma razão pela qual tu te sentirias impedida de dizer, não, eu acredito que é melhor para ti, cliente, a tua safety, a gente fazer essa sessão ou tratar deste assunto especialmente presencial. Então, seria um risco de suicídio alto. Seria isso? Assim, depende do tipo de dissociação, né? Depende do tipo de dissociação. Se é uma pessoa que realmente ela está dissociada o tempo inteiro, eu recomendaria, né, pessoas que é melhor você estar presente e presencial. Mas o que a gente quer é que o cliente não dissocie. Para ele não dissociar, você tem que ter uma base de safety, de segurança muito grande. Sinceramente, eu só vejo resultados em trabalho com trauma depois da sessão 40, 40. Sim. Porque tudo que você trabalha é segurança, segurança, estabilidade, segurança, estabilidade. E primeiro, né, você vai ter na segurança e estabilidade, ela fala, olha, esse é um tratamento online, eu preciso que você esteja no qual é o seu safety plan, seu safety place. Você toma um chá, você toma uma água, o que ajuda você, se caso a gente tocar num gatilho, como é que você pode estar voltando? Então, eu trabalho muito com segurança. Porque quando você trabalha com trauma, é só a segurança que você trabalha. E depois, quando o cliente estiver pronto, aí você vai, mas a gente trabalha em volta do trauma, você não trabalha direto no trauma. Então, a segurança é super importante. E o legal disso, de você conseguir trabalhar online também, que nem a minha mãe falou antes, que ela conseguiu ver com a cliente dela, como que era o mundo da cliente dela, pode começar com aquela curiosidade também. Que lugar da sua casa que você se sente mais safe? Me mostra. E como que é seu quarto? E como que é debaixo da coberta? Você se sente safe por debaixo da coberta? Você se sente safe sentado no banheiro? Onde, tipo, qual que é o lugar da sua casa que te traz mais felicidade? Qual que é o lugar da sua casa que te deixa com mais medo? Vai, me mostra. Então, é uma oportunidade que você não vai ter dentro da clínica, que você pode ter com eles lá. Exatamente, qual é o objeto de segurança, né? Às vezes a pessoa vai e te mostra, é muito comum, né? Quando você está trabalhando lá, ela fala, deixa eu te mostrar isso, deixa eu te mostrar isso, mostrar aquilo. E tem também as dificuldades do trabalho online, que você tem que ter boundaries, né? Se a pessoa está dirigindo, se a pessoa, né? Às vezes hoje em dia as pessoas estão fazendo, sei lá, mil e uma coisas e querem fazer terapia junto. Então, isso, eu acho que ter o racional é importante, você ter um lugar onde você esteja tranquilo, onde você não vai ser incomodado, porque eu já tive cliente que está no meio do shopping querendo fazer terapia, né? Então não é adequado. Então você vai recontratar e falar assim, olha, hoje, vamos ficar mais na superficialidade hoje? Alguma outra questão em relação a isso? Cláudia, eu fiquei curiosa. Essas artes lindas que eles fizeram um atendimento ou como uma tarefa de casa? E trouxeram? As duas coisas. Muitas vezes, quando você está trabalhando com o cliente, se você nota, né, alguma situação, por exemplo, tem uma emoção muito forte, eu posso falar assim, olha, está acontecendo essa emoção, você quer colocar no papel? Né? Então, coloca aqui no papel e a gente vai... E aí você dá um tempo para essa pessoa fazer a arte dela e a gente reflete sobre isso. Quando você está online, muitas vezes eu uso assim, olha, como você faz ou o whiteboard, eu faço um círculo em volta, eu peço para ela escolher a cor predileta dela, ela faz um círculo, aí eu escolho uma cor, eu faço um círculo, então a gente está fazendo essa boundary virtual. E aí ela pode fazer o desenho dentro, porque eu estou segurando e ela está segurando também. Mas de uma forma virtual, quando você faria presencial, você tem às vezes um tapete, você tem o setting terapêutico. Então, no setting virtual, você também faz isso. Algumas vezes, na sessão, a pessoa pode fazer a arte, ou às vezes, a pessoa terminou a sessão, você pode pedir como um homework, falar assim, olha, o que você acha de você fazer um desenho sobre isso que a gente conversou, ou se vier alguma coisa, ou se esse sonho aparecer, você coloca no papel e a gente processa na próxima sessão. Eu vou passar para a Moara. Obrigada, pessoal. Imagine you are 4 years old. Your head is down, playing with your favorite pastime. You're so focused that you don't notice your whole environment changing around you. You look up and you no longer recognize the people, the place, or what they're saying. Who do you search for? Who is your safe person? And what if they're not there? When I was 7 years old, my family and friends hired a farm for New Year's Eve. For 3 days, we danced, we laughed, and all the children stayed awake until midnight. None of it was strange. Everyone wore white to welcome the year ahead in peace. The following evening, the sky shut its curtains, and under nightfall, I may have accidentally entered into a leftover food fight. Onions and bread flying through the air, my little hands reached into the nearest pot and grabbed as many tomatoes as I could. Juice dripping down my arms, I ran. I heard my mum call out in the distance, "Stop running! It's dark and there are stairs." So I did, certain the stairs were in front of me. I stepped back, quickly finding them to be behind.
Down I go, tumble after tumble, step after step, until one hit me, my nose to be exact. I let out a big yell, and moments later, I heard a big bang. My mom came running to my rescue, only to trip over herself on the fence surrounding the pool. My white clothes were soaked in red, her white clothes covered in dirt. All the ice had melted, the electricity was switched off, it took hours to reach the nearest hospital, and I still have a deviated septum to prove it. What I remember most was not the hospital or the fall, it was coming home to my grandparents, who had made me soup. My friend, who lived next door, had bought over a doll with a purple face to match my bruises. My aunt had crocheted a pouch to hold the ice that I would be carrying. I remember feeling safe. I remember feeling connected. Fast forward a few years, I'm 9. I find myself halfway across the world. For the first time, I had my own room. I was used to sharing a mattress with my mum. This time, we both had our own. I had a bunk bed with a desk underneath. I fell in love with it immediately when I saw it. Writing has always been my passion. The first night, I climbed to the top, and as soon as my head hit the pillow, I was teleported back to the playground around the corner from my grandma's in Brazil. I heard my friend's voice calling out in the distance, "Hurry up and slide down." So I did. My mind was there, but my body wasn't. It remained back in the bunk bed. By the time I realized not all of me had traveled, I had already fallen, waking up head first on the floor, my leg left stuck in the frame. It hurt a lot. This time, there was no grandma, no soup. I didn't have a doll or even a friend. I had my mother looking at me in distress because neither of us knew what to do. In a foreign country, we had no ice, we had no fridge, and worse yet, we had no language. As a 9-year-old child, I was trying to make sense of this while looking at my mum, who was a lost child herself. When we left Brazil, my mum carried more than a suitcase. She carried grief, shame, and guilt, held in painful silence. Immigration doesn't just move bodies, it moves trauma. When a parent already carries unresolved pain, the move adds another layer. I like to call this inter-immigrational trauma. When a child with a parent carrying intergenerational trauma migrates, both inherit a double layer of displacement. In Scattered Minds and the Myth of Normal, Gabor Mate reminds us that children's nervous systems are shaped by the emotional availability of caregivers. Immigration pushes parents into survival mode, reducing that availability. Studies in epigenetics show that children of trauma survivors may inherit stress responses. Families with histories of war, poverty, colonization, or displacement carry these woes. War, poverty, colonization, and displacement are the main reasons for immigration. Parents leave their homeland to escape their wounds and without the right tools, add another layer of trauma to their children. Even when parents have deep love for their child, stress can limit co-regulation. For a child of trauma, this deepens insecurity. Both immigrants and their children live between worlds. 2 foreign for one, not enough of the other. At home, my mum told me, "You're Brazilian, don't forget where you come from." And at school, we sang the Australian anthem while kids said, "You're not really Australian." I felt like I was never on the same page as the people around me. I was sometimes ahead, sometimes behind, always in a different chapter, and sometimes in a completely different book. Role reversal becomes common. Children adapt faster. Parents stuck in survival rely on them for guidance. This creates a false sense of purpose for a child. By 9, I was not just my mum's daughter. I was her friend, interpreter, and translator. Translation wasn't just about words. It meant interpreting the world for her through my 9-year-old lenses. I explained the rules, the customs, the cultural norms, and she listened because other than me, she had no compass. By the time she tried to enforce boundaries, it was too late. I had outgrown my childhood. At 10, my first friend, an Australian friend, addressed her mum full of worry, saying that they must go immediately and get a visa because that is what they needed to stay in the country. At 10 years old, that was my topic of conversation with her during recess in the playground. When parents carry too much unspoken grief, there is little room for their children's. Parents might argue that kids don't understand, but we do. I spent most of my life in Australia wishing I returned to Brazil. When I did, my trauma was amplified. Time passed and I stayed. As a coping mechanism to minimize the loss I had already endured, I froze details in time of my life and with it myself. The clothes I wore, the music I listened to, the food I ate. And when I arrived back, excited for life to meet me where I was, it had moved on. My school friends didn't remember me.
My grandma's food was saltier than before. She was shorter and her house was smaller. Suddenly, what I had held on to, what I thought was my sense of self, was gone, and I was faced with the reality that I belonged halfway in two places, but not wholly anywhere at all. For a traumatized child, migration isn't just learning a language, it is recalibrating for survival in an unfamiliar place when their safe person is out of reach. Trauma fractures identity, migration doubles the fracture. Children who migrate without support aren't just moving countries, they are moving selves. I like to suggest that this is not limited to crossing borders, but any relocation without support, communication, and safety. A colleague shared how at the age of 6, his mother abruptly moved suburbs. Though his extended family was close by, he felt abandoned. He struggled to make friends, withdrew into his room, dropped out of sport. Only recently did he realize that it wasn't puberty that made him introverted. It was the sudden move. That unprocessed loss and lack of communication through his mother fractured trust. Through therapy and conversation, they are only now rebuilding 30 years later. Gabe Mate once asked an audience member about a traumatic event that had occurred. The woman replied that when she was 11, she was sexually abused at school camp. Mate apologized for the pain she felt and asked, "When you got home, did you tell your parents?" The woman replied, "No, I didn't feel like I could," to which he responded, "That is the real trauma." Children don't get traumatized because they hurt. They get traumatized because they're alone with the hurt. Emotional disconnect in migration isn't about lack of love. It is about survival stress, reducing presence for your child. The gap in co-regulation is where inter-immigrational trauma takes root. Rachel Yehuda and colleagues studied children of Holocaust survivors and found that they had different patterns of stress hormone regulation compared to controlled groups. This suggests that trauma can leave biological fingerprints that are inherited, not changing the DNA itself, but changing how it's expressed. Migrant families with trauma histories may already carry heightened stress reactivity in their psychology. The migration process, with its uncertainty, cultural displacement, and loss, can reactivate and intensify these stress responses in both parents and children. Without conscious intervention, these patterns can continue across generations. It scientifically supports the claim that migration can compound existing intergenerational trauma. This suggests that the double displacement of trauma and immigration is not just emotional, but also biological and therefore urgent to address preventively. So, how do we migrate without leaving our children behind? By including children in the migration conversation. When family decides to migrate, whether that be a suburb, a city, or a country, especially those carrying trauma histories, children are often the last to be informed and the least prepared for the psychological shift that they're about to undertake. So, what if we change that? What if we start by telling the truth at their level? Don't promise nothing will change because everything will. Say instead, we are going to a place where some things will feel exciting, some things will feel strange. You might miss home, that's okay. Name the grief before it becomes behavior. Ben Hughes has shown us that naming emotion fosters safety. Use simple and direct language. It's okay to be sad about leaving your friends and family. Dr. Siegel's Name Entertainment reminds us that naming emotions integrates them into narrative memory, preventing them from becoming shame. It's okay to be sad about leaving. Gives children permission to feel. Preserve rituals. Keep bedtime songs, traditional food, holiday traditions, even if adapted. Even better if adapted. Research shows that rituals anchor attachment during change. Give agency. Let them be involved by choosing which toy to pack, which photo to go in the new room, or the first meal they have in the new house. Agency builds self-efficiency, a protective factor against trauma. Maintain language, even if imperfectly. Bilingualism isn't just a skill, it's a bridge back to extended family heritage and culture continuity. For clinicians, ask your clients about the migration history as part of your trauma assessment, not just symptoms, but the timeline of loss and gain. Understand what the life of the child was like before the move and how they felt about it. For teachers, be curious about how that child was taught back home. What learning materials did they use? What were their practices? Learn how that child was taught to see the world and interpret information. My maths teacher once marked me down for using a Brazilian method. Even though my answer was correct, she wanted me to use her method, which I didn't understand and I was never taught. I dropped maths in year 10. For leaders, ask what is missing to bridge the gap for the families under your care. Arm the parents with information, support, and care. Consider pre-migration counselling funds for families with trauma histories.
Create safety spaces for parents and children to manage the overwhelm. The best intervention may happen before the move. When we migrated, there was no internet, no mobile phones. I wrote letters that often never found me because we moved a lot. That silence deepened my sense that I was further away from the people who helped to shape me. It made the process of finding myself in a new country much more traumatic because there was no thread to the old one. Today, technology bridges distance, but it can also widen the gap at home. When the move is hard and the challenge phase of a new life is tough, it becomes easy to retreat to the familiar. Avoidance kicks in and we withdraw from the different. As a parent, you are creating the same gap of deadly silences if you refuse to embrace the new country and culture you chose to navigate to. If your child overtakes your capacity to adapt and you stay behind, you'll be creating a new gap between the relationship, where they move on and you stay frozen in time. They will notice your lack of engagement. This does not provide safety net for your children to connect to their current surroundings. They will feel like they are leaving you behind. Be brave, be present, be balanced. I am incredibly grateful for my mum, and I dedicate this talk to her, the bravest woman I know, one who carried not only me, but the wounds of many before her and turned it into healing. Because of you, I feel blessed in having had the best of both worlds, to have been raised in a rich country, in a rich culture, and brought up in a first world country. So here is to my 7-year-old self and yours, Mum, the things we wish we could have said. Imagine that there is a thread starting at your belly button and running through to mine, then along to grandma's, through her mother's, and her mother after that, going back through generations. Just like your umbilical cord, this thread carries nutrients, strength, resilience, wisdom. Sometimes you may feel things that are not yours because they have been passed down. And sure, it sometimes carries sadness, fright, survival. But this is important. It's important to listen to your gut because it tells you that there is something wrong. It means that somewhere along the thread, somebody's pulling it in warning. But it also carries gifts, courage, creativity, healing. It's all in there. As you move, all those move behind with you. No matter where you go, you'll never leave yourself behind because you carry all of us forward with you. Thank you. Meu Deus, que coisa mais linda. Amazing. Parabéns. Thank you. Muito linda, muito linda. Foi gatilho a todo momento aqui, porque também. Com 2 filhos, foi todo momento gatilhos. Eu acho que é por essa razão que nós queremos, né, close esse gap e tá trazendo essa apresentação, que, claro, para mim foi extremamente emocionante. Escutando de novo, eu continuo emocionada, mas eu queria dividir com vocês, né, essa apresentação, que eu acho tão importante, principalmente para nós, né, que somos imigrantes, e como é que a gente pode tá closing esse gap, principalmente para vocês que têm crianças, para vocês que estão querendo ter crianças e para vocês que trabalham com pais que têm crianças, a importância de muita coisa desse trauma que a gente não vê, né, que às vezes é invisível. Então, obrigada. Então, eu fiquei tô muito feliz de estar aqui. Moara, parabéns pela apresentação, pela exposição, pela abertura também, pela habilidade de colocar em palavras o que muita gente que faz essa mudança, essa escolha, e pessoas que estão indo na escolha de outros como as crianças, né, eles acabam sendo não olhados nessa transição de país. E é um trauma muito profundo para as crianças, e tem que ter uma habilidade para poder trabalhar com essas crianças e com essas famílias muito grande, porque é muito difícil explicar, às vezes, para um pai, né, todas essas coisas, e por mais boas intenções que estejam nesse processo de mudança, nesse buscar uma coisa nova, melhores condições de vida, melhores condições financeiras, né, muitas vezes essa criança, ela tá tão perdida, ela tá tão desnorteada, que ela sofre muito, um processo muito doloroso mesmo. E eu achei muito sensacional os pontos que você trouxe, né, de fazer essa preparação, né? A gente não tem garantias de que nada vai afetar alguém que migra, mas a gente tem como fazer um trabalho de prevenção, a gente tem como fazer as perguntas certas, a gente tem como dar o suporte certo, a gente tem como olhar, né, e preparar esse caminho, entender o que vai vir pela frente, principalmente fazer esse acompanhamento de crianças e famílias também, né, que infelizmente na nossa comunidade brasileira aqui, assim como em outras também, né, que eu tenho menos contato com outras comunidades, mas infelizmente a gente tem um número muito grande de crianças sofrendo, de crianças que estão sofrendo muito, com muitos problemas mentais, emocionais, por conta dessa situação assim, de país. Então eu agradeço muito de você ter trazido essa apresentação. Estou muito feliz. Estou bem, bem feliz. Obrigado, né, Gabi, você acompanha, né, a gente se acompanha e vê o trabalho maravilhoso que você está fazendo com imigrantes também, tão necessário, né, para a gente poder, para todos nós aqui, a gente ter essa consciência de estar fechando esse gap, né, tá ajudando, porque é um gap. Na conferência, acho que a Moara foi a única, né, a Moara que falou sobre
tinha, acho que mais um grupo que falou sobre violência doméstica, mas sobre essa dificuldade que as crianças, porque a criança, ela não tem, ela não tem a voz, né? Se bem que eles falaram que ela tem a voz, é que a gente que não escuta, né? Então, eu acho que é interessante que um dos maiores pais de trauma, né, o Gabor Mate, ele fala muito do trauma que ele teve pelos pais que tiveram, que foram parte da guerra, que não estavam lá, e que teve aquele displacement, onde ele realmente, os pais estavam lá, mas não estavam. E eu acho que isso é exatamente o que acontece com a imigração. Então, quando eu migrei com a minha mãe, foi um tempo bem diferente do que a gente está vivendo hoje, porque não tinha telefone, a gente tinha que ir até, a gente tinha uma lojinha onde a gente podia comprar um cartão para ligar uma vez por semana, a ligação ficava caindo, e a minha avó, ela perdeu muito do pai, da mãe, dos parentes vindo da Itália para o Brasil, então ela sempre contava, tinha a imigração, você nunca mais vai ver outra pessoa, então você fica no navio, você, 50, aqueles 40 eles demoravam 2 meses para chegar da Itália para o Brasil, então muita gente ia com doença, né? E a gente voltando para esse círculo, quando você chega, né? Quando nós chegamos a 23 anos, né? Atrás, a gente não tinha essa facilidade de ligar e falar com a pessoa. Esse cartão era $10 e acabava assim muito rápido. Mas quem está aqui há mais tempo sabe quando era 1 minuto já acabava. Mas o ponto é que antes de eu saber que eu ia mudar para a Austrália, a minha avó já contava essas histórias de quando você falava tchau para a família, você não sabia quando você ia ver ela de novo. Então, para mim, já foi quando a gente migrou, eu já tinha isso na minha cabeça, tipo, eu não vou ver mais a minha família, não foi uma escolha minha, eu não queria sair do Brasil, eu deixei toda a minha família lá. E quando a gente chegou aqui, por ser um processo muito doloroso, a minha mãe, a gente não falava inglês, a minha mãe não tinha trabalho, a gente não sabia nada de visto, a gente não sabia nada da Austrália, ela estava completamente perdida. Então, para mim, lendo o livro do Gabo Mate, eu senti esse mesmo displacement, esse mesmo desconecto. Apesar do trauma ter sido diferente, a experiência para mim foi a mesma, porque minha mãe estava aqui, mas ela não estava aqui. E eu não tinha mais ninguém. Então, você imagina, o que eu imagino, sabe quando você era criança, você já se perdeu no supermercado, no shopping, que você tava, tipo, muito fazendo uma coisa tão focada ali, brincando, não sei o que, daqui a pouco você olha e cadê minha mãe, cadê meu pai? Era esse sentimento que eu tinha, mas eu sentia que a minha mãe também estava do outro lado da loja, também perdida. Então, e aí, hoje, com a tecnologia, o que eu vejo de muitas pessoas é a família vem para cá, os pais vêm para cá, a criança se entrega na escola, só que a família continua 24 horas só falando no telefone com a família do Brasil, só falando em português, só ouvindo música brasileira, só ouvindo coisas do Brasil, e ela não se entrega, então, não integrate. Então, a criança acaba sendo australianizada, só que a família não, e aí a criança acaba com esse mesmo desconecto, que a família continua no Brasil emocionalmente, mas fisicamente aqui, e a criança fica assim, por que Em dois mundos, né? Desses dois mundos, né? Você sabe que hoje já tem, você falou algumas coisas interessantes, mas hoje em dia já tem pesquisas, né, genéticas que falam que tem pessoas que têm mais propensão de DNA mesmo para mudar, e outras pessoas que têm menos propensão para poder mudar. Essa área é muito evoluída, assim, também. E uma coisa interessantíssima também, né, que me chama a atenção, é que já existe esse conceito de criança de terceira cultura, às vezes. Quando o pai é de uma cultura, a mãe é de outra, essa criança mora em outro país. Então, o senso de identidade dessa criança, ele fica um pouco meio all over the shops, né? E é muito difícil, porque existe também muitos problemas, às vezes, de conexão entre pais, entre crianças que nascem no país. Então, são crianças australianas, porque elas estão dentro de um sistema australiano, e aí a gente precisa, talvez, ter essa percepção de que quando a gente muda de país, não é só o espaço físico, a gente muda de regras, a gente muda de valores, cada país tem o seu valor, a sua forma de ver as coisas. E quando essa integração não acontece, mas a criança se integra, né? E os pais não se integram, acontecem muitos problemas de relacionamento entre os filhos e os pais, né? Por exemplo, filhos que são australianos e pais que são brasileiros. E tem essa diferença também, porque culturalmente os pais, eles ainda são brasileiros e existe uma força interna que é de manter o lugar onde eu venho, porque essa é a minha referência, né? Isso tem meu senso de identidade. E muitas pessoas têm muito medo de se integrar e perder isso, porque isso é uma referência, isso é um autorreconhecimento também, né? Então, esse é um tema muito interessante. E eu fico muito chocada, negativamente, de, num país multicultural, a gente ter tão pouca awareness sobre temas de interculturalidade. Eu queria muito te parabenizar por conseguir colocar em palavras o seu sentimento, a sua sensação, assim, com muita clareza, bastante clareza, assim. Tem muito a se falado sobre esse tema, né? Mas é muito importante também trazer esse ponto, né? Acho que hoje em dia, acho que a Austrália, não só a Austrália, a gente está vivendo num momento em que as migrações, elas vão ser já uma pauta muito grande desses próximos anos, por conta de tudo que está acontecendo politicamente no mundo, mas também por conta de desastres naturais, né? Então, as migrações forçadas,
aí também das pessoas precisarem sair dos seus lugares, guerras acontecendo, elas já vão ser um grande tópico. E a Austrália, como um país multicultural, é um pouco decepcionante que não tem essa preparação de profissionais para ver as coisas sobre eventos interculturais. E Por isso que a gente está aqui, né? Porque vocês são agentes de mudança. Nós somos agentes de Sim, mudança. mas eu acho que não só. Com certeza. E não é só. Eu tô falando só da cultura brasileira, mas, por exemplo, eu tenho muitos amigos libaneses, tenho muitos amigos asiáticos, e a mesma coisa. Eu vejo que eles sofrem, que. Então, a gente, tipo, eles veem as mães se conectando, os pais se conectando, mas os pais, eles não se conectam, porque muitos deles não falam inglês, ou, por exemplo, não, eles não conseguem conversar com a avó ou com o vô, porque eles só falam inglês e a avó e o vô só falam a língua nativa. Então, eu acho que isso cria o displacement maior, e talvez isso é sentido não só pelas crianças, mas pela geração. E por isso que tem aquela divisão. Então, Queria o intermulticultural. então vai da gente de tentar abrir, fazer uma change, falar assim, você é libanês, vamos aprender alguma coisa dessa cultura, você é chinês, whatever, você é australiano, e tentar meio que se formar e sair um pouco da nossa comunidade, porque, não, lógico, é tudo um balance, o equilíbrio é bom, isso que eu falo dos dois lados, tipo, a gente tem que ver o que é bom, o que a gente pode trazer do Brasil para a Austrália, mas o que a Austrália também pode trazer de bom pra gente, pelo futuro das nossas crianças e de todas as crianças, porque senão vai ser uma geração disconnected, ou do país ou dos pais. Obrigada, Moara. Moara, primeiramente, eu acho que eu eco aí o que todo mundo falou, parabéns pelo trabalho. Confesso que você me trouxe muita culpa agora, porque eu mudei para cá com o meu menino, ele está com 6 anos, e ele tem uma saudade muito grande do Brasil. E eu acho que, apesar da gente se integrar bem com a Austrália, e a gente ter vindo em condições muito mais equipadas, não existiu nada do que estava no seu to-do list, né, de conversar antes, meio que foi uma coisa meio imposta, e a gente tem várias conversas onde que talvez eu ainda continue impondo muito a Austrália. Uma curiosidade da minha parte é como funciona o healing process para um caso desse? Na verdade, eu queria chamar o nome da minha palestra foi Did I Leave Myself Behind? Mas na verdade eu queria chamar It's Not Me, It's My Mother. Mas ela não deixou. Não estava pronta. A gente é resiliente, né? A nossa cultura é resiliente não só pelas conquistas que a gente faz, mas pelas dificuldades que a gente passa. A gente é mais resiliente, né? O healing está sempre acontecendo, e eu acho que mesmo agora, depois da migração, e o seu filho com 6 anos, é muito importante, mais agora que você tem essa consciência, de você sentar, conversar com ele, perguntar o que você tem saudade do Brasil, mostrar fotos, como que você se sente, tudo bem você sentir saudade, eu também sinto saudade, o que você gosta mais do Brasil, tipo, ter essa conversa e nem as emoções, porque as pessoas, a pior coisa que a gente pode fazer é correr, por exemplo, eu lembro que a minha avó falava assim, não chora, porque daqui a pouco você volta, ou daqui a pouco passa, ou minha mãe fala toda vez que eu falo, não mais, gente. Ela aprendeu. 20 anos atrás, já fizemos muita terapia. Mas ela falava assim, a Austrália é muito melhor, você não sabe, você não pode sair daqui enquanto você não acabar a faculdade. Ele vai me agradecer. E o que eu queria ouvir, eu já sabia. Eu já sabia que eu não ia voltar pro Brasil. Tipo, eu já sabia que eu tenho que ficar com a minha mãe, e isso era não tinha outra realidade para mim. Outra opção, o que eu queria era ser vista e ser entendida. O que eu queria é que minha mãe falasse assim, tá sendo difícil para você? Tudo bem que você tá sofrendo com isso. Tudo bem que eu também estou sofrendo com isso. Vamos sentar aqui, vamos dar um lugar safe pra gente sentir isso junto. O que você sente mais saudade? Qual que é a diferença? Porque parecia que a gente tava sempre, mas sua amiga é legal aqui. Eu sei que minha amiga é legal aqui, mas eu estou com saudade da amiga do Brasil. Mas essa amiga do Brasil nem lembra de você. Tipo, não tinha um reconhecimento da minha dor ou disso. Então, tem sempre espaço pro healing. E continua acontecendo. E tá acontecendo agora mesmo. Nesse momento. Nesse momento. Então, com todos nós, né? Eu acho semana passada, eu mudei de ideia. Eu não quero mais voltar pro Brasil. Não, já faz tempo. Eu voltei pro Brasil, na verdade. Minha mãe falava, não, você não pode voltar pro Brasil até você acabar high school. E eu passei, tipo, todos os últimos... eu lembro que eu terminei o meu exame dia 18 de novembro, dia 19 de novembro, fui pro Brasil. Vendi meu carro, voltei pro Brasil. E lógico que eu queria ter sido diferente, eu queria poder ter vivido isso com a minha mãe, assim, olha, isso é porque, mas ela foi tão... A Austrália é muito melhor, você não sabe do que você tá falando, que eu tive que voltar, eu tive que experience isso no Brasil, eu tive que fazer uma entrevista para um emprego, eu tive que viver essa realidade para mim entender que realmente eu queria voltar ao Brasil. Mas isso foi muito dolorido, voltar pra Austrália. Mas isso para mim foi muito dolorido, porque até hoje, eu não gosto que, tipo, eu conheço brasileiros e eles falam assim, nossa, que sorte a sua, que sorte que você veio com a sua mãe. Não foi uma sorte pra mim, porque não foi uma escolha. E eu não sei que se eu tivesse ficado no Brasil, que eu teria escolhido vir pra Austrália. Então, tipo, parece que as pessoas não veem isso. Elas falam, nossa, você teve tanta sorte. Mas não foi, porque pra mim foi muito sofrido. E eu tenho vários traumas na minha vida. E o meu maior trauma foi ter deixado o Brasil
Porque eu não deixei só o Brasil, eu deixei uma parte de mim, eu deixei minha avó, deixei meus irmãos, deixei meu pai, deixei meus primos. Então as pessoas não entendem isso. Então é muito importante que vocês entendam isso e que vocês lidando com seus filhos, ou até com vocês mesmos, vocês deixem um espaço para vocês falarem assim, you know what? It hurts, it is sad, and that's okay. Obrigada, Moara. Simone? Eu não sei, tem tanto conteúdo, você é uma linda, assim, tudo que você tá falando, né? Eu acho assim, tem tanto cuidado que não tem saída para ser perfeito nisso, né? Então, o que mais me marca, eu acho que quando eu mudei, faz 6 anos, eu tenho 52, eu tive os filhos mais velhos, depois de eu trabalhar um tempão, então muita psicologia, né? Quando eu mudei, eu lembro de falar um convite para o meu marido para ir para Dubai, trabalhar lá. E topei. Eu estava com a minha criança com 1 ano e 3 meses e o meu outro filho com 7 anos. E quando eu falo assim, é difícil, não tem perfeição, porque foi conversado, conversei com o Tiago, mais velho, né? E eu lembro de eu falar para o rapaz da mudança, não tem problema, os brinquedos vão, deixa o sofá, porque a mudança veio de container, né? Representando que qualquer coisinha que é importante para eles é melhor levar para ter um pouco de conforto emocional, né? E mesmo assim, não tenho que, a não ser esse acolhimento, a não ser a verdade, a não ser validador, né? Não tem o que tire essa vivência dos dois mundos, eu penso, né? Me marca muito quando cheguei, precisei acolher a dor do Tiago, foi um choro bem forte que aconteceu na noite, primeira noite, né? E o Pedro, que cresceu aqui, ele ainda fala os australianos, mas ele sempre viveu em Dubai. O Pedro se sente brasileiro. O Pedro veio com 1 ano e 3 meses e o Pedro é de 2 mundos, entende? Então, assim, obrigada pelo seu depoimento, né? E aí, eu acho que é isso que fica, assim, como mãe aqui te ouvir, é um presente. A Cláudia sabe que a gente tá, acho que mudança de cidade é a mesma coisa, muito parecido, né? A gente tá para mudar agora, porque eu tô indo lá, tô numa cidade que não tem estrutura, então estamos aí prevendo uma próxima mudança para o ano que vem, e agora vai ser uma outra conversa, principalmente com o Thiago. O Thiago já tem o trauma e já fala, eu vou perder amigos de novo. O Pedro não tem isso. O Pedro já nasceu mudando, né? 1 ano e 3 meses, então já Pedro não carrega essa dor. Pedro, onde vai, ele faz amigos em qualquer lugar. O Thiago também, mas ele já traz isso, né? Então, além da conversa, antes, né? Eu acho que essa coisa de levar o amigo, você pode chamar para visitar, né? Não que ele vai ficar lá, mas eu sempre falo assim, um amigo se convida para vir visitar, ou se não pode, você vai manter contato, né? Mas eu acho que obrigada por você ter dividido essa história. Eu acho que, novamente, não amenizando, vai ser difícil. E vai doer. E vai doer. Então, vamos ser isso. E vai ser difícil, vai ser diferente, mas também vai poder ser maravilhoso. E você vai ter a oportunidade de voltar aqui, mas realmente deixar eles se sentirem que você tá vendo, que você tá sentando nessa dor com eles. E a criança, não só a criança, né? A gente, antes do nosso cérebro conseguir verbalizar o que a gente está sentindo, a gente já sentiu. Então, apesar do Pedro, ele já sentia a energia do Brasil bem diferente da energia da Austrália, a energia das pessoas, aquele calor. E o facial expression, né? Você entra no Brasil, as pessoas já sabe, o negócio aqui já é mais fechado. Então, ele pode se sentir mais confortável lá. Então, novamente, o que a gente falou muito na conferência é de energia e de non-verbal. Então, mesmo quando a criança não tem a capacidade de falar, para mostrar foto, porque ela já tem a capacidade de sentir e de ver. Então, é a energia, e vai muito da energia dos pais e do environment. Então, se você tá num negócio meio caótico, se você não sabe se você quer isso, se você não quer isso, com certeza passa para a criança também. Eu também queria te dar os parabéns, Mar, e também dizer que eu espero que você cresça esse projeto aí, essa apresentação, para virar um projeto de public health que você possa levar para outros lugares. Isso aí. Porque eu acho que você foi spot on dizendo esse falar. Eu, como experiência de first responder, de criança, eu vejo assim, como o que o Gabo fala é tão 100% correto. Não é assim, mudar de país que foi o trauma, mas o que está, o silêncio que envolve isso tudo. E que nem sexual assault, o silêncio, todo mundo joga para uma terapia. Não, pode ir para a melhor terapeuta, mas se dentro daquela casa não teve aquele espaço para falar, trauma, né? Então, e também da culturalidade, por exemplo, eu com meu filho, vou usar aqui um lived experience, a gente fala, eu acho tão bonitinho quando ele fala assim, ele fala, por exemplo, a gente se beija muito, se abraça porque a gente é brasileiro. Assim, a gente fica
para mostrar o bom de uma cultura com a outra, sabe? Ah, mas no Brasil a gente não, eu brinco com as crianças, a gente não come avocado como salgado, a gente come doce, aí, a gente para mesclar. Então, eu adorei que você falou disso e validar o que a Cláudia passou também, porque a gente fica no survival mode né? Tem outras prioridades que a gente acha que a gente tem que pagar conta. Como uma mãe solteira, quantas mães estão nisso? Não só imigrante, tipo, às vezes você não dá tempo, mas se você trabalha a gente educa, né? Educa a si próprio e ao cliente, essa coisa do o perrengue está aqui, o que está acontecendo dentro de mim? Então, aí a gente faz o modelo para tua criança, porque várias vezes eu sentei com meu filho e falei, a mamãe tá tão estressada, mas acho que eu tô estressada por besteira, mas tá doendo aqui. Ele, aonde? Aqui, sabe? Era muito pequenininho, e até hoje ele overshare um pouco os sentimentos, mas ajudou, porque era o processo. E vira e mexe ele fala, às vezes não tem tanto dinheiro, mas a gente tem amor. E aí a gente vai falando essas coisas, e vai normalizando o perrengue, porque o processo de imigração é um perrengue, eu falo brincando com ele, é o perrengue escolhido, filho. Às vezes eu brinco, ser mãe é um perrenguinho escolhido, tá? Que a gente escolheu, a gente sabe, apertou o play, só vai acertar os tópicos quando vai embora desse mundo. Mas normalizar esse perrengue, normalizar essa dor, e eu acho que, nossa, do jeito que você articula tudo, eu vejo um super projeto aí que você tem para levar para as escolas, que é muito bonito o que você está fazendo. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Karina. Na verdade, é mais na linha do que a Karina estava falando. Eu fiquei aqui pensando em quantas amigas, quantas conhecidas que eu tenho de brasileiras que tiveram seus filhos e vieram, que pensam e conversam, né, compartilham essas dores. E aí, quando ouvindo o teu relato, foi tão lindo, foi tão bem feito, foi tão bem falado, bem escrito. E aí eu fiquei pensando assim, se eu tivesse uma varinha mágica, eu ia botar telões em todos os 7 de setembro, que já é agora, no fim de semana, a tua palestra para todo mundo ver, sabe? Para todo mundo que tá lá. Daí eu pensei, isso aí tem que chegar para todo mundo. E aí eu queria te perguntar isso. Quais são as ideias, projetos que tu tem? Ou se tu tem um vídeo da palestra, que eu já tenho vontade de mandar para um monte de gente, e como é que a gente pode fazer isso? Compartilhar isso. Eu não tenho, mas eu adoraria fazer, e talvez fazer um workshop, sei lá, alguma coisa assim, seria muito legal, porque eu gostaria muito de virar no TED Talks. Então, pode ser. Olha, estou super aberta para isso. Com certeza. Eu queria te parabenizar pela palestra, foi linda. Quero te agradecer por ter vindo do futuro, acolher as mães que têm filhos pequenos, para dizer pra gente que vai ficar tudo bem no final, que não é fácil, mas fica tudo bem. Agora na posição de mãe, não na posição de terapeuta aqui. E agradecer de você convidar a gente para fazer parte do seu healing, porque essa palestra hoje, com vocês duas sentadas e vocês duas dividindo esse momento, é uma coisa muito forte. Então, eu me senti parte desse healing agora. E, assim, a minha reflexão o tempo todo ouvindo vocês duas foi, assim, que loucura. Que loucura, assim, o trauma, tudo que você passou. E como mãe, eu também tenho que colocar que loucura a mãe passando por esse trauma, por essa loucura também, e tendo que acolher o trauma do nosso filho. E toda essa emoção, esse processo, quanto ele é forte, doloroso, e não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado. E vendo vocês duas aí juntas, o errado às vezes é o certo. Eu acho que assim, pegando um gancho no que você está falando, Vanessa, apesar de tudo, né, a gente está aqui para falar que vale a pena. Sim, eu acho que valeu a pena todo esse sacrifício, esse processo que a gente passou, porque eu me sinto, apesar de tudo isso, né, uma pessoa muito realizada no que eu faço. Eu sinto assim que para Moara isso deu um background muito grande, tudo que a gente passou, senão ela não estaria hoje aqui falando. E para mim foi esse healing na apresentação muito importante, porque parece que a gente fechou uma gestalt, né, para quem é gestaltiano na HDI, uma gestalt que ficou aberta há muito tempo, né, de você pensar assim, o healing, ele vai acontecendo e às vezes demora anos, né, para a gente ver esse healing, porque muitas vezes a gente não tem o tempo, quando a gente está no processo de imigração, em survival mode, em fight, flight, a única coisa que você pensa é trazer dinheiro para você sobreviver para dentro da casa, você não está pensando no filho, em terapia, a única coisa que você está pensando é em sobreviver, porque a gente sabe o quanto que a gente paga para estar aqui. Então, sobrevivência é muito importante. Aí você chega num ponto e fala assim, não, agora que eu vejo os meus supervisors, muitos de vocês aqui, né, falando, mas agora eu posso viver o dream australiano, será que já está na hora? Mas aí você não consegue, porque você vai colocar mais coisa no seu prato, porque você ainda está precisando daquela adrenalina de fazer 200 mil coisas. E parece que é uma coisa assim que não para, é uma coisa muito louca mesmo, né, como você está falando, Vanessa. Mas eu acho que também, como
como a gente, como criança, enxerga vocês como mãe, depois de todos os perrengues. E às vezes minha mãe, ela fala assim, não mais agora que ela tem a private practice, né, mas às vezes ela fala assim, eu não sei. Eu lembro que ela falava assim, eu tô com um pouco de ansiedade de fazer essa entrevista, será que eu sou boa o suficiente? Eu pensava assim, oh my God. Você não lembra tudo que a gente já passou? Quando eu cheguei aqui, essa primeira noite que a gente não tinha móveis em casa. A gente foi no Kmart e comprou móveis infláveis, porque a gente não tinha dinheiro para comprar móveis. A gente tinha um negócio inflável. Eu quebrei o pé. A minha mãe não falava inglês, eu não falava inglês, eu quebrei o pé. Aí eu lembro olhando pra ela e ela falava assim, e agora? E eu não sei. Eu era enfermeira, a gente fez uma. Não, mas meu filho, a gente não tinha. Negócio lá, Mas a gente não tinha gelo, porque a gente não tinha geladeira. Ela não falava inglês, eu não podia andar. Então, foi uma coisa assim, eu lembro, quando a gente teve que sair do país, a gente teve que ir pra Nova Zelândia, porque o nosso visto foi negado. Aí a gente tava na Nova Zelândia, e eu fazia muito tempo que eu não estudava, eu não tinha amigo, não tinha nada. Eu e minha mãe já tava cansada de brincar comigo. E aí eu conheci duas meninas, no parque, e a gente enrolando lá no inglês, a minha mãe falou assim, eu vou comprar sorvete pras meninas, fala pra elas darem pro McDonald's, porque ela queria que eu fizesse amizade, e eu super feliz, eu não sei o quê. E naquela época, não sei se vocês já estavam aqui, se vocês lembram, mas no McDonald's, um cone de sorvete era 50 centavos e o sundae era tipo $3. Era muito caro naquela época. E minha mãe, querendo agradar as meninas, a gente chegou no McDonald's e ela assim, a gente vai ter um soft serve. Minha mãe, não, compra o sundae. A minha mãe pagou o sundae, as meninas saíram correndo de medo, que achavam que a minha mãe ia raptar as meninas, porque a gente ficou tão feliz de ter uma amizade, elas saíram correndo. Então a gente já passou muita coisa assim. Depois, quando eu fui pra escola também, minha primeira amiga. A gente, mais uma última. Depois eu vou deixar pra falar, desculpa. Eu cheguei em casa, tava tão feliz que eu fui convidada pra ela falou assim, minha amiga, ela é americana, ela falou que eu vou na festa de aniversário dela. E minha mãe, como será que vai ser, não sei o que. Aí no próximo dia, eu cheguei em casa e falei pra minha era tudo mentira, ela tava inventando. Aí minha mãe, como assim? Por que ela vai fazer isso? Aí eu falei assim, ela falou um negócio assim, inventation, acho que ela tava inventando. Aí eu chorei, minha mãe chorou, porque não tinha inventation. Porque a gente achou que ela tava inventando. Então, tipo, a gente já passa por tantas coisas assim, e a gente sobreviveu, e vai dar tudo certo. E agora eu acho que a gente consegue. Hoje a gente tá hoje a gente já trabalhou tanto o nosso trauma by naming e falando assim, não, eu tava triste, tudo bem, e faz isso, que hoje a gente pode ter essa relação. E lembrando que no DNA não tem só trauma, tem healing também. Parabéns, Laura. Adorei. Obrigada, Lígia. Eu queria agradecer muito as duas. Primeiro, pela representatividade lá no Congresso. Nós, mulheres brasileiras, sendo representadas por vocês com trabalhos tão maravilhosos. Obrigada. Segundo, obrigada, Moara, pela honestidade, pela abertura. Chorei horrores aqui de lencinho, né? Como mãe, como terapeuta, como carregando minha criança também, que veio junto, né? A minha mesmo, essa que mora aqui dentro de mim. Fiquei muito emocionada com teu desprendimento para falar de coisas tão dolorosas e tão profundas, de maneira clara, de maneira fácil, de maneira, assim, acho mesmo que poderia virar um projeto para ser levado para as escolas, né? A gente tem muito imigrante, criança, nas escolas, e esse tema é muito pouco trabalhado. Eu atendo pessoas de muitos lugares diferentes, imigrantes de vários lugares, e isso não é uma questão só, né, do brasileiro. Tem, como você falou, pessoas de vários lugares que vêm para a Austrália e que ficam muito marginalizadas, né, dentro das suas culturas, ou às vezes isoladas, inclusive, né, dentro das suas experiências com a imigração. Então, acho que muito precisava, né, se virar uma coisa maior. Fico super feliz de estar aqui hoje para poder ter assistido. E queria falar do healing, né, dessa coisa que nunca acaba. O meu menino tem quase 17 agora, e ele veio para cá com 7, então tá fazendo 10 anos. Ele nasceu aqui, mas a gente voltou pro Brasil. Ele era bebezinho. E ele recentemente tem um grupo de brasileiros fazendo intercâmbio aqui de high school, e ele se aproximou desses jovens que têm a mesma idade que ele, estão aqui estudando. E eu tenho visto, assim, vou emocionar de novo. Como é incrível como ele está se percebendo, né? Ele vem falando coisas do tipo, nossa, agora eu tô entendendo algumas coisas que às vezes vocês falam para mim, mas não faziam sentido para mim. Agora eu tô entendendo, tá sendo muito mais fácil me expressar para esses novos amigos, porque eles entendem, porque as piadas eles pegam, e ele veio para cá com 7, hein? Então, eu acho que está sendo muito importante para o processo dele de identificação e de, né, construção de quem ele é, essa reconexão, com um pouco como se esses adolescentes tivessem trazido um pouco do Brasil para cá, para ele poder conviver. Então, está sendo muito interessante, assim, observar
maneiras que isso está repercutindo nele, né? E também poder entender que tem maneiras, né, de fazer com que esses processos possam ir ficando um pouco mais fáceis, um pouco menos desconfortáveis, né? Talvez seja uma questão de se pensar, como você fez ali na tua apresentação, que não é uma coisa difícil, não precisa de tanta técnica, não precisa, né? É uma coisa fácil de se fazer. Não é difícil para um pai fazer aquilo ali quando orientado, quando, né, com compreensão do que precisa ser feito, né? Mesmo a gente estando perdido, nós pais nesse momento de transição tão importante, porque inclusive tem uma responsabilidade muito grande, né, da vida da sua e de quem você carrega quando imigra, e a preocupação com o visto, aquela maluquice que é o começo, né, de só cuidar da sobrevivência, e da possibilidade de ir pensando formas, né, de fazer com que esse processo, que é um processo que vai ser difícil e doloroso de qualquer forma, possa acontecer de uma maneira mais fluida, né, eu fico pensando. Então, muito obrigada por trazer uma sementinha, assim, de, tem jeito, tem como fazer, dá para fazer coisas mesmo dentro desse processo, e que o healing é possível, né, sempre, de alguma maneira. Então, muito obrigada, eu fiquei muito tocada. Obrigada por vocês. Eu só queria deixar mais uma coisa que quando eu estava falando, eu só queria falar que quando a gente tá falando de trauma, que a gente fala muito na conferência e todos os livros, a gente fala do sense of self da criança, né, do nosso sense of self. E o que é o sense of self? Quando você estava falando, eu tava imaginando que, assim, a gente imagina que a criança, ela olha o adulto fazendo alguma coisa, ela quer copiar, e se ela gosta, isso build um pouquinho dela, né? Então, é como se fosse, você imagina, que nem o seu filho mesmo com 6 anos no Brasil, ele já estava pegando um pouquinho de figurinha de cada pessoa e building quem ele é, o que ele gosta. E a gente se descobre pelas pessoas em volta da gente. Minha mãe usou essa blusa, eu gostei dessa blusa. Ou minha mãe falou isso, eu achei engraçado. Ou ela teve essa reação. Então, Danzigo, o que ele fala do sense of self é que a gente build isso based no nosso environment. Então, você estando presente, você dando um pedacinho de você para a criança, ela está se descobrindo por você. Então, o displacement é quando a gente tira ela de tudo, ela só conheceu isso, ela só conheceu aquilo na vida dela. E quando a gente tira ela, sem estar explicando o que está acontecendo e sem estar falando que ela vai ter outro safe space, ela vai conhecer outras pessoas que vão dar um pouquinho disso para ela se sente completamente fora de si, e aí que começa o sense of self começa a leak. E aí que ela não sabe onde ela termina e onde o outro começa. Porque ela tá perdida. Então, quando eu saí do Brasil, que eu estava me construindo no Brasil, eu gosto disso da minha avó, eu gosto disso da minha prima, do meu pai, eu me sinto safe na cama da minha avó. A hora que eu saí disso, o meu sense of self começou a se espalhar para tudo quanto é lado, porque eu tava tentando me achar em tudo quanto é pessoa. Então, eu tentava me achar na minha professora, mas eu não entendia minha professora, aí eu me sentia rejected. Eu tava tentando achar nisso. E quando eu ia pra minha mãe também não tava lá. Então, Também porque o meu sense of self também estava nesse, né? Se você pensar que se eu estava em fight flight, tentando sobreviver, esse senso de regulação emocional que a criança precisa, se a mãe também está desregulada emocionalmente, é difícil você regular o outro. Então, acho que a intenção é que nós, como trabalhadores da saúde mental, nós somos os reguladores dos nossos clientes. Sendo supervisor, reguladores dos nossos supervisors. Sendo enfermeira, reguladores dos nossos pacientes. Então, por isso que eu sempre bato na tecla do self-care, né? Se cuida, self-care. Porque se você está regulado emocionalmente, você vai poder estar presente, você vai poder olhar para sua criança e falar assim, não, vamos brincar, vou parar tudo, vamos sentar, vamos brincar. Mas se você está em fight flight, você perde essa oportunidade, você não está no seu ventre, né? Você está aqui na sua cabeça pensando, nossa, o que eu vou fazer de jantar? Onde nós vamos trabalhar? Como é que eu vou pagar essa conta? Então, é importante você voltar para o presente para ter esse attachment, que é esse conhecimento. Conexão. E é por isso que eu terminei com aquela foto do thread, que não é só o umbigo umbilical, mas como os estudos falam que o nosso DNA passa tudo. Então, é importante, eu gostaria de, quando eu tivesse, quando eu falasse assim, eu tô com muita saudade da minha avó, ou talvez o meu sense of self foi muito baseado no meu tempo com a minha avó, em vez de falar assim, tá, então vamos comer, vamos dar uma volta, esquece isso, não sei o quê. Que eu pudesse ter sido lembrada que, na verdade, tudo de bom. O que foi bom da sua avó? Você sabia que isso ainda tá dentro de você, que tá passando pelo seu DNA, que tudo que você gosta da sua avó, tudo que tem de bom nela, tudo que você se acha dentro dela, na verdade tá aqui dentro de você. Passou do cordão umbilical dela pra mim, pra você, do seu vô. Então, eu gostaria muito que alguém tivesse linkado essa imagem na minha cabeça, porque realmente está passando. Está tudo dentro do nosso DNA. Então, é muito legal linkar isso pra criança e pra nós também. Um último comentário, a Nádia colocou, né, aqui no grupo, que ela gostou do DNA do healing, né, Nádia? Sim, eu já tinha me recuperado, né, então me tocou muito tudo isso, mas agora que você falou... desculpa, gente, que fico emocionada. Agora que você falou que tudo tá dentro, eu queria só dizer que isso também me tocou muito, eu não tava esperando chorar enquanto eu falo. Desculpa, que não, mas é porque, não sei.
me tocou muito, até porque eu penso, minha mãe faleceu ano passado, e ela era muito próxima da minha filha, apesar da minha filha ter nascido aqui e tudo. E, enfim, me tocou muito. Eu queria falar e parabenizar, realmente adorei tudo isso. Acho um projeto super importante. Eu faço um trabalho parecido, mas de uma dimensão muito mais microscópica, digamos assim, com alunos, mas achei fantástico. E queria parabenizar mais uma vez. Desculpa pelas lágrimas, eu achei que eu ia conseguir falar de forma mais confortável, mas não consegui. As lágrimas são muito bem-vindas, né? Eu acho que isso é parte do healing também, a gente poder expressar a nossa emoção. Obrigada. Com certeza. Prometo. Ah, eu achei o trabalho tão lindo também. Alguém falou, né? Obrigada, Moara do Futuro, por ajudar a gente como mãe, né? Eu acho que é muito disso. Mas eu acho, Moara, uma coisa que você fala que eu acho muito importante, que quando a gente fala de situações de estresse, é importante a gente lembrar como o cérebro reage àquilo, no sentido a gente vai ver mais, a gente vai ter uma interpretação muito bias, né? Então vai ver ameaças onde olhares onde não tem ameaças, a gente vai tender a ter uma forma mais negativa de ver as coisas, né? Isso todo mundo. Então, quando a gente tem a possibilidade de grounding, né? Não só a gente, mas os nossos filhos, quando a gente tem a possibilidade de escuta, porque eu acho que vai o trauma vai acontecer, mas o que acontece depois é tão importante, né? Eu me sinto visto, eu me sinto validado, eu me sinto acolhido, né? Eu me sinto querido, porque quando uma pessoa, eu estava lendo um livro sobre trauma, obviamente, e estava falando assim, né? A gente tem muita dificuldade em lidar com o desconforto do outro, né? Então é muito mais fácil a gente trazer uma solução no sentido, mas vai melhorar, mas aqui é melhor, mas. E a gente esquece que às vezes a cura está em sentar com esse desconforto e olhar para ele e falar assim, puta, é uma merda mesmo, e aí o que a gente vai fazer? Né? Então, assim, muitas vezes a tentativa de trazer uma solução não é pelo desconforto do outro em si, mas como afeta a gente, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala da cura, né, da cura, porque eu acho que não é bem cura, né, mas como a gente vive com determinadas feridas, não é sobre, a Ellen falou, né, são coisas simples, mas são difíceis. Sentar com desconforto é difícil, você parar, né, a Anitta falou uma vez, né, é muito fácil falar do barquinho vai e barquinho vem, né, quando você não está em survival mode. Então, é difícil separar do survival mode e validar um sentimento e olhar, entender. Outro dia minha filha estava chorando aos prantos, ela começou a gritar, eu falei assim, ai Sofia, para de gritar. Ela falou assim, mas mamãe, chorar também é importante. Eu fiquei tão orgulhosa daquilo. Mas assim, são coisas simples que são difíceis, né? Porque você já tá tão overwhelmed, aí aquela criança chorando também, mas eu acho que é sobre não ter medo do trauma, mas o que a gente vai fazer com ele, né? Agradecer, né, a presença de todos vocês aqui hoje. Essa apresentação vai ser gravada, vou colocar lá no grupo. E qualquer pergunta vocês podem mandar no grupo, podemos continuar essa conversa no grupo grande e vamos continuar, né, nesse processo de healing, de estar ajudando, né, nesse grupo maravilhoso que são vocês e que a gente está sempre promovendo essa ajuda no outro e na conexão. Obrigada, meninas. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, por todos os comentários, pela energia maravilhosa de vocês. E depois eu mando o link da apresentação. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, é Moara Prado. E aí eu posso mandar para vocês se eu fizer. Um beijo, então.